sejam bem-vindos a mais uma conversa minha com Eduardo Milan. Edu, seja bem-vindo você também, para a gente apresentar o lançamento do nosso Guia Dega Vinhos do Brasil 2025, que bateu todos os recordes. É isso Edu, aí. bem-vindo. Obrigado, prazer estar falando com você, Christian. Obrigado a todos aí, para quem está nos vendo, nos escutando. Sempre um prazer. É isso aí. Mais um, 14º, 14 guias. Quem diria? Uma lição de tenacidade, persistência e lembrar do primeiro guia sempre é legal, né? Ó, para o pessoal ver. Esse foi o primeiro guia, com a ajuda da Silvia. Ó, É, 275, na verdade, ela que encabeçou, eu que ajudei a Silvia. 275 vinhos avaliados, 66 vinícolas. É isso aí. e qual é o número agora? Agora foi, eu vou fazer minha colinha aqui. Quase 1.000, Christian, 980 e alguma coisa vinhos, 115 vinícolas. Eu Bacana, quase, né? quase fui no supermercado comprar mais 20 vinhos para poder chegar a 1.000, mas não tinha. Não achei vinhos que a gente não tivesse degustado e que a gente quisesse degustar. Então, foi um número e tanto, hein? Ó, e uma coisa, os vinhos com nota mais alta do primeiro guia tiveram 90 pontos. É, é sinal de evolução É, da vitivinicultura. uma pessoa pode falar assim, porque aumentou a generosidade. Não, não, não. Os vinhos, se você conversa com qualquer pessoa, nos últimos 10, 15 anos, a evolução em termos de tecnologia foi muito grande. E eu falo até isso no meu editorial, porque isso já é um assunto ultrapassado. O que a gente tem que agora entender, né, Christian, é que quais são os próximos passos. Eu acho que a resposta ela não está no uso da madeira, não está na vinícola. A resposta agora está no vinhedo. Outras coisas. Ah, a gente cultiva bem os vinhedos. Todo mundo cultiva bem. A gente não está falando uma coisa de agricultura, a gente está falando é uma coisa de detalhes agora. Como todos os países vitivinícolas com mais anos, né, com mais décadas, mais maduros, né? Mas a gente está Eu no caminho certo. acho que você está certíssimo. Eu acho que a notícia boa é o quanto melhorou o vinho brasileiro. E quem estava degustando vinho na quantidade que a gente estava degustando, não, ninguém estava degustando vinho na quantidade que a gente estava degustando. Quem pôde degustar bastante vinho brasileiro nesse início ali da década de 2010 atesta essa mudança de qualidade. Não tem o que falar. Sobretudo nos campos onde a gente já tinha vocação. E agora a gente está vendo a qualidade se espalhar para outros campos também, né? Outras regiões, outros terroirs. Gostaria até um pouco que você falasse sobre isso, Adu, porque eu acho que é um tema crucial que se revela aqui nesse guia. Então, Cristian, é muito legal porque aqui lembrando lá do primeiro. Eu acho que em 2011, quando o guia saiu em 2011, mas foi 2011 e 2012, né? A primeira edição. Eu acho que já tinha começado o Murilo Regina com os estudos da colheita de inverno, da dupla poda, mas era uma coisa super incipiente ainda, era um experimento. E ver o que aconteceu com isso em 15 anos, como a expansão do Brasil vitivinícola foi possível por causa desse método, é uma coisa, assim, é um case, né? Porque esse ano a gente estava comentando a quantidade de vinhos de colheita de inverno, não só da região sudeste, né? Começou no sul de Minas, né? No projeto do Murilo, e foi se espalhando. Depois a gente tem os que estão sempre por aí, Guaspari, mas tem outros lugares. Tem gente em Minas Gerais, tem vários lugares. Tem Triângulo Mineiro agora. A gente degustou vinho de Patos de Minas, que é perto de Itaúna. A gente degustou vinho de Pernambuco, de um lugar que não tínhamos degustado ainda. É, Tem vinhos da Chapada Diamantina, e assim vai, entendeu? Goiás, ao redor de Brasília. E o interior de São Paulo é uma coisa, tem vinho de Avaré, tem vinho de. Assim, estou lembrando de cabeça. Tem vários municípios, né? É muito interessante, está se espalhando. Eu acho que nos próximos anos a tendência é ter mais produtores ainda nessas regiões. De fato, a gente já tem um número bastante significativo de produtores nessas regiões, né? Sim, É, Ademais, existe um processo de seleção natural.
acontecendo, e esse processo de seleção natural não tem nada a ver com capacidade econômica para manter a vinícola, nem nada disso. Tem a ver com o que vem antes. É o terroir, é a terra ou é o terroir, né? Então, hoje estão sendo descobertos terroirs, estão sendo testados terroirs, estão sendo experimentados terroirs, e daqui a pouco a gente vai ver Uma quais são. depuração, né? É um processo de depuração, um processo de identificação também, de onde vão estar saindo os melhores vinhos. E eu acho também que esse processo da poda invertida, vamos dizer, dos vinhos de inverno, eu acho que por enquanto ele está muito focado no processo. E agora ele passa para uma nova fase, onde ele vai estar focado em estilo e ele vai estar focado em terroir. E aí eu acho que existem vários caminhos possíveis, né? Os estilos já estão se mostrando, mais de um estilo estabelecido para isso. E eu acho que existe uma possibilidade da gente encontrar outras variedades que podem também se dar bem nesse processo da poda invertida e que podem levar o padrão, o teto de qualidade mais acima, né? Então, a gente está sendo, da mesma forma como a gente foi muito feliz ali começando a revista em 2005 e acompanhando esse desenvolvimento da vitivinicultura brasileira ali no Rio Grande do Sul, sobretudo, né? Agora a gente está vendo de novo isso acontecer, espalhado por todo o Brasil, E né? acompanhando desde o princípio, né? Isso que é legal. É uma oportunidade e tanto para quem gosta de vinho e quer conhecer mais sobre vinho, acompanhar esse movimento que está acontecendo aqui no Sudeste, sul de Minas e tantos outros terroirs que estão sendo experimentados ali, a região do Centro-Oeste, tantos outros terroirs que estão sendo experimentados. Mas vamos falar um pouquinho do guia também, Edu, que daí a gente não ocupa muito tempo do pessoal. Sim. O guia acabou de sair. Ficou lindo, ficou grosso. É nosso recorde também em número de páginas. Segundo a Cristiane, são 100 páginas a mais que o ano passado. Então, aqui tem 398, 399, 400 páginas O ano de passado guia. teve 300, 299, 300 e alguma É, coisinha. esse ano está o É. tamanho de Portugal, que era o nosso guia. O de Portugal está um pouquinho maior esse ano, porque está no tamanho de Portugal do ano passado, né? É isso, Edu. E eu achei muito legal. Então, eu vou dar uma rememorada para as pessoas o que que a gente tem no nosso guia. A É gente tem uma ótimo. passagem sobre todas as regiões. Então, o André faz um trabalho legal, apoiado pelo trabalho do Arnaldo e do Ricardo. Aqui você vê que as regiões produtoras estão por todo o Brasil. Daí depois, uma outra coisa bem interessante que todo mundo gosta muito são as dicas de viagem. E aí a gente tem dicas de viagem, como é normal, a gente vai ali na Serra Gaúcha e na região sul, mas depois a gente passa ali por onde ficar, que vinícolas visitar, que restaurantes aonde ir para fazer, para comer, que passeios fazer. Então tem muita coisa legal aqui, são várias e várias páginas disso. Mas depois a gente tem uma seção que também é de turismo, que a gente chama de turismo, e que é ainda além da Serra Gaúcha. Então daí a gente vai aqui, ó, além da Serra. A gente vai São Paulo e Paraná, sobretudo Santa Catarina e Minas. Então, essa é a primeira vez que a gente está estendendo um pouco mais esse tamanho, Sim, até porque o enoturismo está se desenvolvendo muito, sobretudo aqui na região sudeste. Então, a gente também cresceu isso. E aí, a gente vai efetivamente para os vinhos. Tem bastante coisa de vinho, os sim. melhores vinhos. E daí eu ia te pedir para a gente começar a falar. Você falou que no primeiro ano o vinho que recebeu a melhor pontuação recebeu 90 pontos. Esse ano, pela primeira vez, a gente deu que pontuação?
Então, a gente, na verdade, o ano passado a gente deu a primeira pontuação 94 para um espumante, se não me engano. Ah, E é esse ano a verdade. gente deu novamente. O que aconteceu que foi pela primeira vez que a gente deu 94 pontos para um vinho tinto, Ah, um vinho boa, tranquilo, Edu. Boa, boa. né? Então, a gente teve como melhor espumante Casa Pedrucci Millésime Brut 2021. Esse vinho é um vinho especial, é a sétima edição. O Gilberto Pedrucci, né, a vinícola familiar, tá escrito aí na resenha que eu escrevi. Como eu não tô com o livro aqui, o livro chegou hoje, o Christian tá com o livro quentinho aí do forno. Eu acho que é a sétima edição. E tanto em 20 anos de vinícola. Ele só faz em anos excepcionais mesmo. E Christian pode lembrar, né? A gente lembra bem, a degustação desse ano do Guia Brasil Sim, foi foi bem bem legal. interessante às cegas, tanto dos estilos, mas eu acho que os espumantes e principalmente os tintos foram bem interessantes, né, Christian? Nesse caso aí, a gente teve vários vinhos 93 que poderiam facilmente estar aí no melhor do ano. Foi uma coisa de detalhe, Sim, sabe? Né? foi ali no tira-teima mesmo, É, né? Foi uma sim, degustação bastante rica essa daí. é, E qualquer um dos vinhos, porque ainda em 93 então isso que eu a queria que você gente tem falasse, né? mais um, dois, três, quatro, cinco vinhos que receberam 93 pontos, que estariam empatados na segunda colocação. Você quer que eu fale os vinhos? Ah, eu acho legal porque Vou falar. eu sei que é um spoiler, mas só para o espumante Não que tem problema, é que a são qualidade vários. tá, a qualidade tá alta. 130 Special Edition Blanc de Noir Brut. Esse daí a gente encontrou várias vezes no nosso guia. Inclusive como o Mi... melhor do ano. É verdade. Miolo Irid Surly Nature 10 anos, 2012. Pedro Antônio Lote 3 Nature Rosé. Sacramento Sabina Extra Brut. E Vita Eterna 24 meses Nature. Foi legal da gente ver porque em outras edições os Natures estavam dominando. E aqui É, dessa vez você tinha Brut, Nature e Rosé nesse contexto dos melhores espumantes brasileiros. Não, foi interessante pelos estilos, estava uma consistência e é interessante ver os Brutes também aí desfilando. É. E aí a gente Bacana. foi para o melhor espumante Surly. É a primeira vez que a gente teve essa categoria porque é o que o volume permitiu. Não só o volume de vinhos que a gente degustou, mas a qualidade de vários, daí a gente decidiu fazer essa categoria pela primeira vez. Que o Muito Brasil é legal. muito E particular nisso aí, né? é o Nessa Pisato categoria. Vertigo Nature 2022. Isso mesmo. Esse é um vinho que meio que inaugurou essa categoria aqui no Apesar das Brasil. pessoas falarem que não, esse foi o primeiro. É verdade. Logo depois teve o Lírica, bem pertinho. Esses foram os dois primeiros. É. E eu lembro bastante que foi um vinho que, quando a gente degustou pela primeira vez e gostou, causou alguma, vamos dizer, teve discussão saudável, muita discussão saudável, do tipo, não, é o suco de caju, você lembra? Do suco de caju? Foi Lógico. engraçado, foi engraçado. E aí, naquela época, ele não tinha rolha, ele era ainda com a tampinha de cerveja ali, que a gente fala, na Corona. E agora ele tá todo chique, tá com rolha, com É isso aí. gaiolinha e tudo mais. Muito legal. Mas tem vários outros também, e eu vou deixar para vocês verem no guia, porque a Isso gente tem aí. várias categorias para passar. Aí daí a gente tem um melhor tinto. O melhor tinto que recebeu 94 pontos foi o Vila Flores Cabernet Franc 2022, da Arte Líquida, lá na Serra Gaúcha. Você podia falar um pouco desse vinho? É, Foi surpreendente degustar ele. você degustou também, né, Christian? E assim, Claro. a degustação de tintos foi, às cegas, foi muito legal. E assim, é legal que assim, reafirmar e como é que posso falar novamente que o nosso guia é um guia que degusta de todos os tipos. Não degusta só produtor pequeno, nem só produtor grande, não premia só produtor pequeno. Produto, premia o que é bom, o que importa é o que está na garrafa. E esse vinho aí, ele na degustação às cegas foi ó concurso, né, Christian? Teve Foi. outros vinhos ótimos, mas esse vinho se destacou. E ele tem uma É. história muito particular. É a primeira vez que esse produtor manda vinho para o nosso guia, mas eu venho acompanhando esse produtor há bastante tempo. Ele é um produtor pequeno, que faz pequenas volumes de cada rótulo, mas ele é uma pessoa muito preocupada com a qualidade. Ele faz coisas, ele faz vinhos de mínima intervenção, mas ele é super preocupado
de o vinho não ter defeito, que eu acho que isso que é o mais importante, ele quer entregar uma coisa bacana. E o mais particular ainda desse vinho é que ele vem de um vinhedo que ele compra as uvas de um monastério. Isso que é interessante, de 1,3 hectares de Cabernet Franc, dos monges. Então, é uma coisa interessante, é a parte romântica. Isso da gente, às vezes, é que a igreja está sempre associada, né? Se a gente for pensar na Borgonha e tal, e eles cuidam desse vinhedo como um jardim. Eu tenho muita curiosidade de conhecer esse vinhedo. Tá, agora eu não vou lembrar de cabeça, na resenha está escrito o município. Eu peço desculpa, porque eu não consigo lembrar tudo do decor. Mas na resenha está super detalhado aí, está no começo do guia. E é interessante porque eu acho que dá para. Ele fica perto do mosteiro. Eu não sei se é aberto a visitação, mas deve ser bem bonito, porque o Cristiano, o Cris Lopes, que é o cara que é o da arte líquida, o enólogo, né, o dono da vinícola com a família, ele Aqui, sempre Edu, fala. só para te falar. Uvas Cabernet Franc cultivadas na Vila Capuchinhos, É pela isso, ordem dos Frei Capuchinhos, em Vila Flores, na Serra Gaúcha. isso aí, é isso aí. Vila Flores é dentro da Serra Gaúcha, é como um. E as pessoas conhecem o. A gente estava provando esse vinho e eu comentei com uma pessoa e era um gaúcho. Ele falou assim: Ah, eu sei a igreja lá na vila, tal. É uma coisa super. E os monges cultivam e eles vendem para a arte líquida produzir o vinho. Tá? Muito legal. E a gente teve aí 4 destaques com 93 pontos, que é uma baita pontuação Isso mesmo. também para os nossos tintos, né? Além disso, a gente teve vários vinhos 92 interessantíssimos. Eu até lembro que teve um que você gostou bastante, que foi aquele Cabernet Sauvignon da campanha gaúcha chamado Outro Vinho, Ah, que sim. vem na garrafa de champanhe. Mas a gente pode falar dos 93 pontos. Vou falar dos 493 É, pontos. Foi o Francamente Franc 2023. Então, ó, 2 Cabernet é Francs isso. É um aí sinal, né? Da aparecendo. Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha. O outro é de Campo de Cima, da Serra mesmo. Aí depois tem o Guaspari, Vista da Mata, Cabernet Franc com Cabernet Sauvignon 2019, em Espírito Santo do Pinhal. Essa também vai uma mensagem. Aí depois tem o Sacramento Sabina Sirá 2023, nosso está sempre por aí. E depois Tá? Vivente Cabernet Franc 2022, que Outro também interessante. está sempre por aí. Então, olha, dos 5 melhores vinhos que a gente degustou, tintos, 4 tem Cabernet Franc. Tem alguma coisa acontecendo. E daí pode falar assim, é porque vocês gostam de Cabernet Franc, não é A isso. gente não está vendendo muda de Cabernet. Não. Gente, É um sinal dos. Às vezes os antigos sabiam de alguma coisa, né? Na Serra Gaúcha, eu inclusive escrevi um artigo para a Adega faz muito tempo, motivado pelo Cabernet Franc que você estava comigo num almoço com o João Valduga, que a gente tomou um Cabernet Franc de 1999, não sei se você lembra. foi impressionante aquilo. E daí eu fui pesquisar e daí a gente fez um artigo por causa desse vinho. E o problema da Cabernet Franc na Serra Gaúcha, é lógico, tem a ver com os modismos. A Cabernet Franc vende menos que a Cabernet Sauvignon, mas tem a ver com o porta-enxerto que era usado, foi ruim, e as uvas ficaram muito doentes. Mas a Cabernet Franc, na década de 70 e 80, foi a uva mais plantada tinta do Brasil, né? Assim, uva fina, no Rio Grande do Sul. E talvez por um processo de seleção natural, os melhores vinhedos foram os que estão por aí. Então, É, é interessante exatamente. da gente ver o que está acontecendo, mas é uma oportunidade. Eu acho a Sim, gente conseguir pensar. Curiosamente, a gente passou por várias modas, né? Algumas bastante positivas, mas assim, a gente passou por um momento que estava decretado que a uva tinta brasileira tinha que ser o Merlot, ponto. Assim como hoje está decretado que na poda invertida a uva tinta tem que ser o Syrah. Eu exato. já estou velho o suficiente para fazer como você sempre fala. Sim, mas tem exceções. E daí as exceções começam a crescer e as coisas vão acontecendo. Eu não estou dizendo que o Syrah não seja E daí pode uma alguém uva falar. para cultivo ou o Merlot uma uva para cultivo, mas cravar que é a única ou que deveria ser, acho que precisa de um pouco de tempo para a gente Isso. poder fazer essas afirmações tão peremptoriamente, né? E outra coisa, o produtor pequeno tem uma contribuição no mundo do vinho, não estou falando do Brasil, em geral.
porque ele tem possibilidade, às vezes, de experimentação maior do que uma vinícola maior. E eles são, às vezes, não é que eles são porta-bandeiras, mas eles podem indicar caminhos e poupar tempo de outras vinícolas, entendeu? Porque como eles podem fazer mais experimentos, não que as vinícolas grandes ou médias não possam fazer, mas eles têm mais liberdade, eles às vezes estão começando, pode se aventurar por coisas. E pode ser uma indicação. É muito difícil cravar uma uva para o Brasil, porque a gente está fazendo vinho, o Brasil tem dimensões continentais, mas é, o mundo do vinho mostra, e não é o Brasil, o mundo do vinho mostra que lugares que têm vocação para fazer espumantes de alta qualidade de nível mundial, em geral não tem vocação para fazer vinhos estruturados, encorpados, densos e etc. Via de regra, mas é a indicação. Senão, quando a gente fosse para champanhe, vai lá na Moët Chandon, eles não oferecem o Dom Perignon tinto para você. Eles oferecem um espumante. Mas é verdade, a gente às vezes tem que olhar mas o Não, Brasil tem lugares mais propícios para tintos desse estilo. Mas não significa que a Serra Gaúcha não é propícia para outros estilos. Eu acho que a Serra Gaúcha é muito propícia, só que tem que começar a olhar fora de Bordeaux. Eu digo como inspiração. E o Loire tá lá. É só provar. Esses vinhos que ganharam esse ano, tem muitos. Você prova cegas, e quem prova muito Cabernet Franc de que eu gosto e prova muito Cabernet Franc do Loire, vai entender o que eu estou falando. São vinhos mais fluidos, com uma nota herbácea mais evidente, mas são vinhos de muita fruta, muita qualidade. Eu acho que são mensagens subliminares que estão sendo dadas aí, é, pelo próprio vinho na garrafa, que é bom a gente estar atento, significa que é uma depuração, que eu acho ótimo. E é uma evolução. eu concordo plenamente. E daí a gente vai para os brancos. E o Brasil também é terra de brancos. Então a gente tem o Vivaldi Alvarinho Macerato 2022, de São Joaquim, e a gente tem o Vivente Chardonnay Moscato Antigo 2022, da Serra do Sudeste. Foi uma boa degustação essa também, né, dos brancos. Sim, e é legal ver que alguns produtores começam a ter uma consistência. A Vivente, ela já teve outros brancos muito bem qualificados, e a Vivaldi nem se fala com o Alvarinho. E esse foi um experimento do Átila, né, que é o enólogo da, da Vivaldi, de fazer um Alvarinho com um pouquinho de maceração, que está muito interessante. Um vinho com capacidade de envelhecimento, bem gastronômico, e eu acho que ele está jovem e tem grande potencial. Isso foi uma boa surpresa. Foi bacana. Uma degustação bacana. E a Vivente, o Chardonnay com Moscato Antigo, a gente provou. É interessante esse jogo, tem uma nota floral da Moscato e tudo, mas está muito bem dosada, o vinho está muito equilibrado. Muito legal. E a gente teve outros vários brancos com 92 pontos. 2, 3, 4, 8, 10 brancos com 92 pontos, que vale a pena cada um deles. Isso. É, Aí a gente foi para o melhor rosé, Terra Rosé 2023. Bacana. Também ali de Bom Retiro, em Santa Catarina. Esse vinho eu fiquei muito feliz de prová-lo, porque e me lembrou, eu até escrevo na minha resenha que me lembrou muito o Terra, o primeiro que a gente deu, eu acho que foi para o Guia 2016, eu acho. Que foi a primeira safra, eu lembro até hoje que a gente provou o vinho, e eu fiquei assim impressionado com a qualidade, um perfil distinto, que privilegia muito a acidez, um vinho super, um pouquinho mais magro, mas tem muita atenção, e com cara de rosé, mas um rosé particular. Aqui dar um bastidores aí para as pessoas. Existem alguns adjetivos que a gente usa que podem ser encarados como positivos ou negativos. Então a gente não fala assim super acidez, a gente sempre fala bela acidez. Magro a gente fala esbelto. Daí fica mais bonito. As pessoas não vão achar, nossa, esse vinho é muito magro, né? Então Não, é que é, daí a gente. O que eu quero dizer é que ele é muito particular e super bem feito nesse estilo de Santa Catarina, de um lugar de clima mais frio. E é é interessante. verdade, E é é muito verdade. legal. E esse vinho está muito equilibrado, está muito bacana. E a gente tem outros rosés muito bons também, que eu acho que tiveram 92, mas esse Nós aí. tivemos três rosés com 92 pontos, um deles que já ocupou esse primeiro,
local de rosés, eu acho que foi o Era dos Ventos Rosé 2023, está aqui. OIldot Farniente Rosé Pinot Noir 2024, da Sacramento. E o Renoir Rosé 2023, da Vita Eterna, novamente. Daí a gente vai para outra categoria, que é o melhor espumante moscatel, ou o melhor moscatel espumante, que é o Casa Perini Vintage Liqueur Blended Moscatel Espumante 2022. Foi legal, esse espumante foi uma surpresa, porque ele tem uma super tipicidade na zona do espumante, da IP de Farroupilha, do espumante do Moscatel Espumante, né, que é o IP do Moscatel Espumante, eles estão lá no coração, no Vale Trentino ali, e a Casa Perini sempre teve uma tradição larga na produção de espumante Moscatel de muita Sim, qualidade. E isso foi, esse espumante é um lançamento, né, que eles mandaram para a gente degustar, foi lançado logo depois que a gente degustou, se não me engano, acho que foi lançado inclusive na Pro Wine, né? E esse vinho me surpreendeu porque eles pegaram uma parcela dos melhores vinhedos dele e resolveram fazer um moscatel mais sério, entre aspas. Em que sentido? Ele tem o mesmo volume de álcool e tudo, mas um pouco mais profundidade. Ele não é tão extremo, mas ele é um moscatel de dicionário. O que você espera do moscatel Esponte. Então vai ter aquela nota floral, a maçã fresca, e o mais legal é que eles colocaram a safra, né? Que não é comum no moscatel, para indicar realmente que é um moscatel diferenciado. Eu acho que eles acertaram em cheio aí nesse lançamento, Cristian. é um belíssimo vinho mesmo, foi um vinho surpreendente, porque às vezes a gente, ou até agora, a gente passou no Brasil uma situação onde a grande maioria dos moscatéis espumantes eram vinhos super saborosos, mas que não se levavam tão a sério. E esse daqui já inaugura uma nova fase, né? Inaugura uma fase onde o moscatel tem que ser levado a sério como um grande espumante. E eu achei isso demais mesmo. Para mim também foi uma lição. Em termos de profundidade, de cremosidade, ele pode parecer um pouquinho mais doce, mas a acidez é brilhante. Ele é assim, é muito interessante. Eu achei bem bacana. E depois a gente foi para o melhor doce, Que que é, foi que é a gente não Oi? dá muito prêmio doce porque às vezes não tem vinho, né, em qualidade para aparecer, porque a gente tem notas de corte, né, Christian? Só para falar. É, Às vezes quando a gente tem às vezes vinho 94, a gente estabelece numa nota de corte 92 para ter um ranking. E no caso aí, assim, de melhor do ano, né? Porque depois os melhores por sim. regiões, às vezes pode ter uma nota um pouco menor, dependendo do tamanho da região e de quantidade de vinhos que a gente degustou. Mas no caso desse vinho específico, eu me surpreendi bastante, esse vinho. É, Esse vinho foi é o, uma grata surpresa. é o Naturelle Gran Reserva Late Harvest da Casa Valduga. É isso aí. É um blend, é um Gewürztraminer com Riesling, se não me engano. E eles fizeram esse vinho com todo cuidado, o João, o Valduga, o Daniel, e me surpreendeu porque tem muito equilíbrio de acidez, untuosidade. Eu acho que foi bacana. Não vai ser feito todos os anos, pelo que o Daniel conversei com ele, mas eu me surpreendi bastante. Eu acho que Muito, uma muito legal. categoria eu acho que elevou a categoria. O Brasil não tinha vinhos doces com essa categoria, entendeu? Eu acho que já é um passo. Eu acho legal. Muito legal, muito legal. E depois a gente dá uma passada, porque hoje o Brasil tá tão diverso e parte dessa diversidade a gente também aplicou aqui no nosso guia, falando dos melhores por região. Para você ter uma ideia das regiões que a gente está falando, tem melhores de Alto Montes, melhor da Campanha Gaúcha, melhor de Campos de Cima da Serra, melhor do Centro-Oeste, melhor Farroupilha, melhor Monte Belo do Sul, melhor Nordeste, melhor Pinto Bandeira, melhor Santa Catarina, melhor Serra do Sudeste, melhor da Serra Gaúcha, melhor Sudeste, melhor Vale dos Vinhedos. E acabou. É isso. Mas, Então, só para fazer uma explicação, quando a gente coloca os melhores por regiões, Cristian, a gente coloca por ordem alfabética. E como o Rio Grande do Sul, ele é óbvio, que é o berço da nossa vitivinicultura, ele já tem várias IPs, várias DOs, ele tem a maioria dos vinhos que a gente degusta ainda de lá, 70%. Então, cabe essa divisão por micro-regiões, não falar só Serra Gaúcha. A gente tem Serra Gaúcha, mas a gente tem Altos Montes, a gente tem Campos de Cima da Serra,
são outras regiões, mas está dentro do Rio Grande do Sul. E nos outros, nos estados do Sul, como a gente tem bastante produtor de Santa Catarina, a gente divide melhor de Santa Catarina. Esse ano, eu não sei se a gente teve melhor do Paraná, eu acho que não Não, alcançou, mas porque também a produção é pequena, mas a gente ainda não tem produtores de São Paulo o suficiente para fazer o melhor São Paulo, mas a gente tem bastante produtor para fazer o melhor região, macro região Sudeste, macro região Nordeste. E à medida que a gente for tendo mais produtores, se a gente achar, a gente vai começar a fazer melhor São Paulo, melhor Minas Gerais e assim por diante. É isso, só para é dar uma isso aí, explicação Edu. para o leitor. E depois, se você fica interessado, embaixo de cada vinho aparece Isso. o número da página de referência dele e você pode ir lá ver a resenha completa. E daí, em cada um deles você tem a informação. Por exemplo, aqui, Alma Rios. Você vai saber qual é a região, quem é o enólogo, se tem enoturismo ou não tem enoturismo e como acessar via digital. Ah, eu aqui no Alma Rios tá o Instagram deles, em outros vai estar o website, mas o importante é que a gente está dizendo, ah, você pode, onde eles estão, apresentando os vinhos, apresentando o enólogo, dizendo como você pode pesquisar mais e conhecer mais diretamente com a vinícola. Então, acho E que as isso é resenhas, Cristiano, importante. estão cada vez mais completas também. Entendeu? Assim, um Sim. detalhe de vinificação que eu acho importante. Tem uns geeks como eu que gostam disso. Não, muita gente gosta. Afinal de contas, você pode ficar parado só na pontuação, mas é um desperdício. É importante a pontuação não define um vinho. A pontuação define a qualidade comparativa desse vinho, mas o estilo do vinho você vai conhecer Na resenha, lendo a resenha, para né? ver se você gosta ou não. É por isso. É isso. Porque não tem Então, só aroma de cereja e menta ou cereja e especiaria doce e né, é uma coisa mais tem uma coisa que fala da estrutura do corpo e uma coisa para a pessoa poder conseguir visualizar o que ela vai eventualmente sentir se ela for tomar o vinho. sim, Que sim. acho que é importante e definir o estilo que ela gosta. É um direcionamento. O próprio nome diz, é um guia, né? É. Boa frase, vou usar isso aí. E agora tem uma outra coisa que é também colocar. A gente tem vinhos de todas as pontuações para todas as faixas de preço. Então, o guia não está restrito. A gente quer o melhor para cada faixa de preço você E vai no encontrar Brasil a aí. gente tem muito vinho abaixo de R$ 100 a- com 90 pontos, né? É só olhar a nossa matéria da Isso, edição de o top 100. dezembro do Top 100, que tem o Adega, 100 vinhos da Adega, 90 pontos ou mais, por R$ 100 ou menos, e o Brasil tem uma excelente participação dentro dessa seleção. É, Bom, e é isso aí, Cristian. E só falar, o espumante Moscatel, se a gente for olhar como categoria, é o lugar onde você, com R$ 100, consegue comprar os melhores vinhos, né? Assim, é o estilo, é impressionante, né? e aí é que a gente vê, Moscatel com R$ 50 você compra e você vai ser feliz. Não, não é o vinho para comer com churrasco, mas é o vinho para comer, para tomar depois do churrasco. Entre o churrasco e a pizza da noite. e aí que você vê a sabedoria do consumidor, porque não é à toa que 40% dos espumantes vendidos no Brasil, brasileiros, são do Moscatel. Então, Olha isso. né? Impressionante. Às vezes a gente não, às vezes a gente olha o moscatel ali com o rabinho de olho, mas eu lembro claramente quando você foi degustar na Argentina, a gente já falou disso mais de uma vez, e que tinha que levar um vinho que fosse representativo do seu país. Você falou, vou, não sei, leva um moscatel. Eu falei, leva que é um tapa na cara. E aí tinham outros colegas nossos do Brasil que acharam que você não estava Bem da cabeça. não estava bem da cabeça, essa é uma boa frase. Eu ia falar alguma coisa mais grosseira, provavelmente, que você estava louco. Não, mas assim, vamos compreender o mercado Nem o brasileiro. produtor que eu levei o vinho acreditou que eu ia levar esse. É verdade, eu não vou falar, mas. Não, a gente sabe quem é, todo mundo sabe também, mas foi legal, foi muito legal isso acontecer. E aí hoje a gente vê que existe esse caminho e que o consumidor compreende a qualidade, compreende a relação também qualidade e preço. Como uma vantagem. E esse é um vinho que provavelmente introduziu muita gente no mundo do vinho, o espumante Moscatel. Moscatel. É uma coisa Eu acho que fenomenal. esse é a principal função do Moscatel.
Não é os conhecedores, quando conhecem, não tem mais preconceito e bebem, mas o mais interessante do papel do moscatel espumante é fazer aumentar a base da pirâmide, que é o que todo mundo fica lutando, 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 né? Isso. Bom, Edu, É isso aí. muito boa conversa. Eu acho que a gente foi um pouquinho além do que a gente se propõe aí, mas eu acho que foi bacana. Eu quero agradecer você por estar aqui conosco e quero agradecer você que assistiu a gente até agora. A gente espera que vocês, se já são apaixonados pelo vinho brasileiro, venham encontrar vinhos para vocês aumentarem a paixão de vocês. Se você ainda não é apaixonado, dá uma chance para o vinho brasileiro que você vai se surpreender. Obrigado por acompanhar conosco aqui esse nosso bate-papo tão improvisado, né, Edu? Ah, mas eu acho que faz parte. É isso aí. Muito obrigado, pela oportunidade mais uma vez, Christian. E obrigado a todos que tiveram paciência de nos ver e nos ouvir até aqui. Tchau, tchau. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.